Tem coisa mais irritante do que você ficar preso no intermediário de um idioma. Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Amanda. Eu sou criadora de conteúdo literário, principalmente no Instagram, mas um pouquinho aqui no TikTok também. Eu também posto uns vídeos aleatórios falando da vida, tipo esse. Eu quis fazer esse vídeo só pra gente conversar um pouco sobre esse processo que é aprender um novo idioma. E eu vou focar aqui no meu processo com o francês, mas é só porque é o idioma que eu tô aprendendo no momento. Só pra dar um contexto pra vocês, eu obviamente falo português, é a minha língua materna. Eu estudei inglês por 10 anos da minha vida, dos meus 7 aos 17 anos. E eu gosto de pensar que eu sou fluente em inglês, mas eu confesso que eu fico com um pouco de medo de falar isso pras pessoas. Porque eu sempre acho que vai aparecer alguém tipo assim, você não sabe como fala casco de cavalo em inglês. E eu vou ficar tipo, eu realmente não sei. Mas eu entendo inglês muito bem e eu acho que eu consigo me comunicar bem também. Tipo, em inglês eu cheguei num ponto que eu acho que eu já não preciso estudar mais, sabe? É claro que a gente tá sempre aprendendo coisas novas, mas eu não preciso parar pra estudar de fato. Já é uma língua que vem mais natural pra mim. O espanhol eu estudei não sei por quantos anos, mas por muitos anos também na escola, porque eu tive espanhol por muitos anos na escola. Mas também foi uma língua que eu parei de estudar lá pros meus 17, 18 anos. E o espanhol eu sinto falta de estudar, porque eu acho que como quase todo brasileiro a gente acha que a gente sabe falar espanhol, mas na verdade a gente tá falando um portunhol. E eu acho que isso acontece um pouco comigo. Eu tenho uma noção boa de espanhol por ter estudado por muitos anos, mas eu sinto que eu tô no limbo do intermediário ali, porque eu sei muita coisa, mas eu também não sei muita coisa. O espanhol é sim uma língua que eu quero voltar a estudar, mas por enquanto ela não é minha prioridade. Minha prioridade no momento é o francês. Eu comecei a fazer francês na pandemia, então eu estudei francês por 2 anos mais ou menos, 2020 e 2021. E contando um pouco pra vocês dessa jornada, eu comecei estudando sozinha pelo YouTube, aprendendo algumas coisas, o inicinho ali de entrar em contato pela primeira vez com aquele idioma, né? Só que foi passando o tempo e eu fui sentindo a necessidade de ter um acompanhamento com um professor. E isso é uma dica que eu dou pra vocês também, porque eu acho que cada um tem uma forma diferente de aprender. E a gente precisa, às vezes, se descobrir mesmo. Eu recomendo muito esse processo de vocês tentarem primeiro aprender sozinhos, tipo, entrar em contato ali no inicinho com aquele idioma, vendo vídeo no YouTube e tudo mais, aprendendo a conjugação mais básica, os verbos mais básicos, a pronúncia. E aí você sente como que você tá se saindo naquele estudo. Porque pode ser que você seja uma pessoa mais autodidata mesmo e você goste de aprender sozinho. Então você pode estudar às vezes de forma independente, mas também pode acontecer igual rolou comigo, que eu senti falta de ter um acompanhamento de um professor pra me falar, você deve estudar isso, depois isso, depois isso. E aí eu comprei um curso que chama Francês com Francês, do Eric. Eu só consigo falar o nome dele em francês, eu não consigo falar Eric, mas enfim, é porque ele sempre se apresentou assim pra mim. E eu recomendo muito, inclusive, o curso dele. Isso não é uma publi, poderia ser, viu, Eric, se você quiser. Mas o curso dele foi muito bom pra mim. Ele te leva ali até o intermediário no francês. Eu amei. Eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas online, assim, com ele, ao vivo, né, de conversação, que eram muito boas. Ele é muito gente boa e a didática dele é maravilhosa. Então, eu super recomendo se vocês estão procurando um curso de francês online. Isso foi durante o meu 2020. E aí eu cheguei naquele limbo do intermediário. E aí eu falei, quero alavancar meus estudos. E aí eu comprei um segundo curso do Henrique, que chamava, tipo, Programa de Aperfeiçoamento, que era exatamente pra essa galera que tava no limbo do intermediário avançar. Eu fiz esse curso também, só que, sendo bem sincera, eu ainda sentia que eu tava no limbo do intermediário. Mas eu já tinha chegado num nível muito bom também, de entender muito bem e falar bem francês, mesmo não sabendo todas as conjugações e tudo mais, eu conseguia me comunicar. E eu fiquei, tipo, satisfeita. Eu falei, não, beleza, por enquanto é isso. Até que veio 2022 e a gente voltou da pandemia, né? Então a faculdade voltou a ser presencial, a gente voltou até as nossas atividades normais. Eu comecei uma iniciação científica, depois eu comecei um estágio. E eu me vi sem tempo de continuar os meus estudos de francês. E isso me atrapalhou muito, juro. Isso destruiu todo o meu processo de aprender francês. E aí vai a minha outra dica de, por favor, não deixe isso acontecer com você. Vamos evitar isso a todo custo, que é interromper seus estudos no meio. Então você chegou ali, às vezes, no intermediário de um idioma, você tá num nível legal que você entende ali um pouco, você consegue se comunicar um pouco também, e aí você para de estudar. Juro, isso é a pior coisa que você pode fazer. Quando a gente tá nesse momento do intermediário, principalmente, de um idioma, é a hora que, assim, se você não praticar, você vai esquecer tudo. Ou quase tudo, pelo menos. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei durante 2022 e 2023 sem tocar em nada de francês, sem pensar em francês, sem nada. E isso realmente destruiu o meu processo.
Até que eu cheguei esse ano, eu tava me formando na faculdade, né? Esse é meu último semestre da faculdade. E eu falei, quando eu formar, eu preciso voltar pro meu francês, porque eu não quero perder 100% tudo que eu já aprendi. Eu determinei que eu ia voltar a estudar francês. E aqui estou eu, fazendo esse vídeo, contando pra vocês que realmente, graças a Deus, eu consegui voltar pro francês. E como que eu tô fazendo agora? Eu voltei pro YouTube, eu voltei a aprender sozinha, estudando sozinha pelo YouTube, mas porque agora eu já tenho pelo menos uma base do que eu já estudei antes. Eu não tô crua assim do zero no francês. Então eu não acho que eu tenho essa necessidade de comprar um curso online, mas eu também vou comprar algumas aulas avulsas com um professor particular, pra pelo menos a conversação também eu retomar, porque muita coisa você esquece se você não pratica. Pra quem tá estudando francês especificamente, eu também tenho uma recomendação muito legal. A Celine, do Os Franceses Tomam Banho, um canal aqui do YouTube também, o canal dela é ótimo, eu adoro assistir as aulas dela, inclusive. Ela tem um documento que, se você pesquisar no Google, você acha muito fácil. É um documento de guia pra você estudar francês sozinho. E ele tem uns tópicos, tipo, nível básico. E aí ela vai colocando uns tópicos pra você estudar, tipo, os números de 0 a 100. Conjugação do verbo aller no presente. E por aí vai. E eu tô usando isso pra me guiar nos meus estudos agora, pra eu relembrar essas coisas que eu já tinha esquecido. E tá sendo muito bom, então eu super recomendo pra vocês. E assim, eu já fui o tipo de aluna de passar pelos dois métodos mais comuns, assim, de aprendizado de idiomas, que é o da escola tradicional e o que, tipo, os youtubers defendem e tudo mais. O da escola tradicional foi quando eu estudei inglês, que eu falei pra vocês que eu passei 10 anos da minha vida estudando inglês. Eu fiz um cursinho numa escola e tudo mais certinho. E tem aquele método bem de seguir o livro ali, de fazer os exercícios e tudo mais. O que eu sinto desse método é que é um aprendizado bem lento, bem devagar, mas quando você chega no final, você sabe muita coisa. Então é aquele aprendizado chato mesmo, que você vai ficar fazendo exercício de gramática, de conjugação de verbo e tudo mais, de vocabulário. E vai ser chato, vai ser um processo chato e vai ser um processo longo, mas ao chegar no final você vai saber muito. E aí tem esse outro método, que é o que os youtubers e a galera, que eu vejo que também é bem poliglota, assim, eles defendem muito o método que é um método de aprendizagem mais rápida, assim. Eu nem sei se tem nome essas coisas, tá? Mas é o que seria o não tradicional, que é a imersão, né, naquele idioma. Todo mundo defende muito isso, que pra você aprender um idioma você tem que entrar muito no universo dele, consumir muito conteúdo naquele idioma, mergulhar mesmo dentro disso. Eu também acho que esse é um método muito bom, então assim, eu defendo muito os dois, mas eu acho que eles vão te dar resultados diferentes. Igual eu falei, o tradicional ele vai ser um método mais demorado e você vai sair sabendo muito, mas é um processo longo. E esse de você se imergir naquele assunto, naquele idioma, aprender com YouTube, aprender de forma online, com série, filme, enfim. Eu também acho que é um método que funciona super e eu uso muito no meu dia a dia, depois eu falo mais sobre isso. Mas assim, eu acho que ele é um método mais rápido, então ele vai te dar um resultado muito rápido. Você vai ver que, tipo, em um mês você já vai estar conseguindo entender vídeo da galera falando em francês, por exemplo, ou em qualquer idioma que você esteja estudando. Mesmo que você não entenda tudo, né, você vai conseguir entender uma boa parte. E é muito interessante, a gente fica bem motivado usando esse método. Mas eu acho que tem um ponto delicado aí, que é que se você não aprender a gramática, você não vai conseguir falar. Você pode até entender muito bem, mas você não vai conseguir falar. Então esse é um ponto delicado pra mim, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esses métodos. Não adianta eu só assistir série em francês todo dia, filme em francês todo dia, vídeo no YouTube em francês todo dia, se eu não vou saber falar também. É por isso que eu acho que muita gente também chega num nível de tipo, eu entendo muito bem, mas eu não falo muito bem, porque isso é assim, o que mais acontece quando a gente tá estudando um idioma novo. Então acho que a gente pode pegar o melhor dos dois mundos, sabe? E formar um plano de estudos. É isso que eu tô tentando fazer com o meu francês. Então eu tô pegando a parte da gramática, que eu já esqueci. Tô estudando bem como que conjuga os verbos, vocabulário e tudo mais. Mas eu também tô tentando me imergir no assunto. Então eu gosto muito de assistir vídeo no YouTube em francês. Eu procuro, tipo, umas influencers mesmo, que falam sobre assuntos que eu gosto. 100% em francês eu não coloco legenda, a não ser que elas falem de forma muito rápida. Porque tem gente que naturalmente fala muito rápido, e aí eu não consigo acompanhar, eu coloco legenda. Mas se a pessoa fala num ritmo mais tranquilo, eu consigo ver sem legenda. Ah, Amanda, você vai entender tudo? Não vou entender tudo, gente. O objetivo não é entender tudo. O objetivo é você entender ele pelo contexto, você pegar umas palavras, outras, a conjugação que ela tá usando e tudo mais. Ah, Amanda, eu não tenho condições de pagar um professor para fazer aula particular, de comprar um curso na internet. Eu realmente só tenho condição de aprender no YouTube.
de forma independente, sem ajuda. Não tem problema nenhum. E pra você praticar a sua conversação, pra você não ficar nesse limbo de entendo muito bem, não falo nada, assim, uma coisa que eu já vi que funciona pra umas pessoas e não funciona pra outras é falar sozinho. E aí você vai ter que descobrir se isso funciona pra você ou não. Pra mim, falar sozinha não funciona, porque eu me sinto muito esquisita, eu não consigo. Mas eu gosto de pensar muito em diferentes idiomas. Juro, às vezes eu vou dormir, antes de dormir, a minha cabeça viaja tanto na maionese, gente. E quando eu vou ver, eu tô pensando em inglês, aí depois eu passo a pensar em espanhol, aí eu começo a pensar em francês. E eu fico tipo, mano, o que tá acontecendo? Mas é algo que funciona pra mim. Então, enfim, ache esse lugar que funciona pra você de forma que você ainda consiga praticar sem precisar ter um professor. Bom, já falei um pouco sobre praticar a nossa conversação, né, a nossa fala e a nossa escuta. Eu só fiquei pensando em listening. Acho que escuta é uma boa tradução. É tudo por meio disso, né? Série, vídeo, filme e tudo mais. A gente consegue praticar muito nosso ouvido. E falando sozinho, conversando com o professor e tudo mais, a gente pratica a nossa fala. E a leitura e a escrita? Boa pergunta. Esse é um ponto muito delicado pra mim. Quando eu fazia o meu cursinho de inglês tradicional, a gente tinha, né, exercícios de leitura, ler um livro, fazer um resumo e tudo mais, e de escrita mesmo, escrever redação e tudo. Então, assim, tem esses métodos tradicionais que você pode tentar. Mas eu, por exemplo, agora estudando francês, eu acho um saco, tipo, eu ficar fazendo uma redação em francês, sabe? Pra quê? Então, assim, pra escrita principalmente, eu ainda tô tentando achar uma forma de estudar francês que não seja um porre pra mim. Confesso que eu não encontrei uma forma ainda, aceito dicas de vocês se vocês tiverem. Mas, assim, isso de ficar escrevendo redação, essas coisas, não vai rolar. Sobre a leitura, assim, dá pra ver que eu gosto muito de ler, né? Então, pra mim, esse é um recurso muito interessante, que eu gosto muito. Eu já li um livro em francês, que foi A Seleção, só que em francês. A Seleção foi um dos meus livros favoritos quando eu comecei a ler, então, assim, eu guardo uma memória afetiva gigantesca. E é um livro que eu já praticamente decorei a história de tanto que eu li, então eu resolvi ler ele em francês. Foi uma aventura, assim, não vou dizer que foi fácil, foi bem difícil. Porque tinha muito vocabulário que eu não conhecia. Mas, assim, é uma forma de praticar que eu gosto muito. Eu, inclusive, tenho 3 livrinhos em francês que eu não li ainda, porque eu tô criando coragem mesmo, porque eu acho que a leitura, quando você tá estudando aquele idioma que você vai ler, ela tem que ser uma leitura pra você aprender. Não pode ser, tipo, vou ler por diversão. Tipo assim, tem que ser uma leitura consciente de, tipo, pegar uma palavra que você não sabe, anotar, aprender, raciocinar e tal. Então, eu tenho que ter essa animação, assim, quando eu for ler em francês de novo. Eu tenho também O Pequeno Príncipe em francês, que eu tentei ler e eu odiei, foi muito difícil o processo, eu parei no meio. Não recomendo, inclusive, O Pequeno Príncipe se você tá começando a ler em francês, porque ele usa uma conjugação verbal que a gente não usa mais hoje em dia, que as pessoas não falam, não usam mesmo atualmente. E é tipo você pegar um livro clássico que foi escrito há muito tempo atrás também, que vai ter uma linguagem super rebuscada pra ler, sabe? Então não recomendo. E aí, aprendendo com o meu erro, eu tenho esses 3 livrinhos aqui agora. 2 são de romance. Um é do Marc Levy, que é um autor que o pessoal super recomenda pra quem tá começando a estudar francês. Eu tô muito animada, esse com certeza vai ser o primeiro desses que eu vou ler. O outro é um romancezinho, confesso que não conheço o autor ou a autora, nem sei se é homem ou mulher. Comprei esse livro aleatoriamente, porque falei, um livro em francês, vou comprar, um dia eu leio, e é isso. E Harry Potter e a Pedra Filosofal também. Esse eu peguei, era tipo um sebo, eu não vou explicar, não vou contar a história pra vocês, mas era tipo um sebo. Ele já tá usado, inclusive, já tá mais velhinho. As releituras também são super boas quando você tá aprendendo um idioma novo e você quer ler um livro naquele idioma. Então vamos aproveitar pra dar algumas dicas pra quando você for ler no idioma que você tá aprendendo. Eu, por exemplo, eu leio muito em inglês e um pouquinho em espanhol. O livro que eu tô lendo agora é em espanhol, deixa eu mostrar pra vocês. É um livro da Laura Gallego, que é uma autora que eu já conheço. Eu já li um outro livro dela que eu amo, que chama Todas las Hadas del Reino. E agora eu tô lendo El Ciclo del... Esse trem é um trava-língua pra mim. El Ciclo del Eterno Imperador. Pronto. Sempre que você for começar a ler num idioma que você tá começando a estudar, vai pro romance. Confia em mim, pega um romancezinho desses bem bobinho, bem tranquilinho. De preferência, um romance contemporâneo. O que isso quer dizer? Um romance que foi escrito por agora, sabe? De uma história mais atual. Não pega, tipo, um romance de época ou um romance que já é mais clássico, foi escrito há muito tempo atrás. Pega algo mais atual, que a escrita seja atual e a história seja atual. E faça uma leitura ativa. A leitura ativa é essa que eu falei, é que você aprende enquanto você tá lendo.
Então você viu um vocabulário que você não conhece, você marca, anota num caderno ou no seu celular, eu particularmente prefiro anotar no celular. Viu uma conjugação, um verbo diferente, uma coisa que normalmente você tem dúvida, grifa também, anota e vai praticando através da leitura. É importante que bem no seu inicinho, assim, dos seus estudos e da sua leitura naquele idioma, que você realmente tente entender tudo que está escrito. Porque só assim você vai chegar num nível futuramente de conseguir entender as coisas pelo contexto. Eu, por exemplo, tô nesse nível com inglês e espanhol. Eu não sei tudo que tá escrito em cada página do livro, todas as palavras que estão escritas, não mesmo. Tá cheio de vocabulário nesse livro em espanhol que eu não faço ideia do que significa. Mas eu já tenho um nível de espanhol que eu consigo entender as coisas pelo contexto. Então é você entender tudo pelo contexto da frase, pelo contexto da situação, você não precisa ficar traduzindo cada palavrinha. Amanda, não gosto de ler livro, não quero me desafiar ainda a ler um livro inteiro, assim, no idioma que eu tô estudando. Vocês podem ler notícias, pra quem gosta. Eu particularmente odeio ler notícia, então pra mim isso nunca funcionou. Ou vocês podem ler, tipo, matérias na internet. Sabe blog? Que hoje em dia é uma coisa que nem sei se existe ainda, se alguém ainda posta regularmente num blog. Mas blogs são uma ótima ideia pra você pegar ali um tema que você gosta em um blog em francês e ler uma matéria, às vezes, sobre um assunto que te interessa. Bom, gente, no mais, é isso. Eu queria contar um pouco pra vocês da minha experiência aprendendo esses outros idiomas e do que eu já entendi hoje aprendendo o meu quarto idioma. E eu sou uma pessoa que eu tenho muito uma meta, assim, de ser poliglota mesmo. Eu gosto muito de aprender outros idiomas. E eu fico meio tipo assim, não, quando eu terminar o francês eu vou aprender tal coisa e tal coisa. E eu quero muito que isso se torne realidade um dia, de saber falar vários idiomas, assim. Se você que tá me assistindo também tá estudando francês, me fala, vamos conversando. Às vezes a gente vai compartilhando algumas dicas. É muito bom ter uma comunidade, assim, pra gente poder se apoiar. Eu vou deixar o meu convite aqui também pra quem tá estudando inglês. Todo ano, durante o mês de abril, eu faço um projeto que é o Abril em Inglês, em que a gente tira um mês pra ler livros em inglês. Pode ser só um, pode ser uma fanfic, pode ser uma história em quadrinho, ou então você pode ler 5 livros. Aí você que manda, é livre, você escolhe o que é que você vai ler. É literalmente só um mês pra gente formar uma comunidade em que todo mundo vai se apoiar a ler um livro em inglês. Eu também tô fazendo leitura coletiva de algumas histórias em quadrinhos que são mais tranquilas pro pessoal que tá bem iniciante mesmo. Enfim, é um projeto muito legal que eu tenho muito orgulho de falar que eu faço, assim, porque o pessoal gosta muito e eu também gosto muito. É super útil pra mim porque às vezes eu tenho uns livros em inglês encalhados aqui na estante que eu tenho preguiça de ler, e aí quando chego a abrir o inglês eu falo, agora eu vou ler. Realmente é só durante o mês de abril, então ainda falta um pouquinho pro próximo, mas vocês podem ir me acompanhando principalmente no Instagram, que é por lá que eu divulgo. Enfim, é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí essa minha jornada com os outros idiomas. Obrigada por assistirem o vídeo e um beijo. Até a próxima!